Gente, então hoje a gente vai fazer mais uma supervisão. Essa é uma supervisão que eu estava esperando muito, porque é um assunto que ultimamente eu tenho me debruçado muito, e o Renan também, e o Felipe também. Então a gente vai juntar um pouquinho as coisas que a gente está pensando sobre isso e estudando para trocar, porque é exatamente esse o propósito das nossas supervisões aqui do consultório, né? E aí, o assunto que a gente escolheu foi trauma, né? Que é um assunto que não é muito fácil da gente entender e por isso que a gente está aqui tentando desenvolver juntas Apesar de ser uma palavra popular, né, Bia? isso, apesar de ser uma palavra popular, porque, por exemplo, pais são pessoas que se preocupam muito em relação a traumatizei meu filho ou não traumatizei, né? Então, assim, fiz isso uma vez. E aí, meu filho pode ficar traumatizado com isso? E quando a gente ouve isso, né? Quando eu ouço isso no meu dia a dia, claramente eu penso, não. Assim, só por essa fala que você está me fazendo, eu não diria que a gente iria por um caminho de trauma. E por quê, né, Renan? Porque o trauma ele precisa de uma intensidade, de um atrapalhar o desenvolvimento, precisa de uma duração. Então, assim, nessa pergunta do dia a dia, isso não faria sentido, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar definindo o que é trauma, do que a gente está estudando, assim, para que as pessoas possam entender e nos acompanhar nessa conversa? Vou começar assim de um jeito que vocês vão entender o efeito e depois a gente vai pensar nos componentes que ele desorganiza no organismo da pessoa. Então vamos lá. O trauma, quando a gente olha uma pessoa traumatizada, para a gente não achar que assim, caiu de bicicleta, sofreu um trauma. O pai chamou a atenção mais firme, ele tem um trauma. Não, então isso não é trauma. Trauma envolve um episódio ou episódios que vão atrapalhar a pessoa lidar com ocasiões que possam gerar estresse nela. Ou seja, vai gerar uma desorganização e uma dificuldade de ela resolver problemas durante a vida. Então, assim, a gente tem que pensar em coisas que vão gerar efeitos a médio e longo prazo, para que a gente fique atento e veja se esses episódios realmente geraram esses efeitos comportamentais. E a gente tem que pensar em alguns efeitos que a gente está analisando. Se a gente pensar por aí, não fica parecendo que um monte de manifestações são traumas? Felipe, então, isso que você está colocando eu acho super pertinente, porque, inclusive, quando eu comecei a me atentar mais sobre esse assunto, foi porque eu. Sabe quando você está na clínica e aí você vê alguma coisa acontecendo na sua frente sobre o seu paciente, você fala assim: isso parece, por exemplo, um estresse agudo. Ou então, isso parece uma ansiedade importante. Mas ainda não é. Então, assim, quando você me fala isso, né, eu fico pensando que o trauma realmente pode ser muita coisa e como é difícil mesmo a gente se debruçar sobre esse tema e colocar isso de uma forma mais estruturada e ainda como é difícil a gente ter essa percepção e visão dentro da clínica. Então, eu acho que isso fala, né, da relevância do que a gente está fazendo aqui, dessa discussão. Exato, é por isso que eu estou querendo entender com vocês, assim, eu acho que faz sentido a gente tentar entender juntos o que mais classifica, assim, para facilitar um diagnóstico diferencial comportamental, o que mais traz a noção de trauma. Por exemplo, para mim, até o momento, o que eu vejo dessa coisa que você falou, Bia, é que alguns padrões de comportamento que estão ligados ali, associados a uma história de ansiedade, mas que são tão agudos, mas tão agudos, que eles são paralisantes. Então eu vejo o paciente, você tenta trabalhar desenvolvimento de alguns repertórios com ele, só que assim, me parece que esse cara, ele sofre mais do que o paciente não traumatizado, então parece que ele tem aí um condicionamento mais agudo do que o paciente não traumatizado, e me parece que ele tem mais, aspas, resistência à mudança, porque é muito difícil para ele se expor àquilo que foi condicionado como traumático. É por aí? Perfeito, Felipe, porque assim, se a gente for pensar o que é um trauma, se eu falar aqui para você, um acidente que sofreu, eu acho que isso fica muito mais claro sobre o que é um trauma, porque assim, tem um antes e um depois, tem um marcador temporal, né? A pessoa vai conseguir te falar na clínica. O trauma agudo, né? O trauma agudo, né? Assim, antes de acontecer aquilo, né? Sei lá, ou uma internação,
antes de acontecer a internação era assim, depois foi assim. Algum marcador mesmo, né, de um evento que aconteceu e que a pessoa consegue descrever aquele evento como traumático. E aí ela vai ter algumas questões comportamentais relacionadas a esse evento que, inclusive, socialmente vão fazer super sentido. Algumas pessoas vão falar, eu não lembro muito bem daquele dia, né? É como se a memória ela fizesse recortes sobre aquilo. Vai ter uma questão de evitação sobre alguns gatilhos que estavam ali presentes naquele dia, que às vezes nem conscientes, mas sei lá, um som, um cheiro que estava ali naquele ambiente. Então, isso fica muito bem demarcado, né? Agora, existem pessoas que vão ver em suas vidas, né, questões traumáticas que elas não são pontuais. Elas fazem parte do processo de aprendizagem delas. E, inclusive, elas vão ter muita dificuldade de ver isso como traumático, no final das contas, né? E aí, a gente vai mais pelo lado da duração, da intensidade do que ela viveu ali. Que, inclusive, a DBT chama isso de invalidação traumática. Então, são pessoas que viveram histórias de invalidação por um tempo importante na vida delas. Muitas vezes elas não conseguem diferenciar, porque, inclusive, elas podem estar ainda em contexto de invalidação atual, né? É muito comum essa repetição. Pessoas que, na vida adulta, né, casaram com parceiros invalidantes, igualmente invalidantes, como elas aprenderam lá no ambiente de desenvolvimento delas. Então, assim, é muito específico para a gente conseguir pescar de uma primeira vez, assim, na clínica, sabe? Precisa de uma história e tem essas características que você falou, da resistência à mudança, de ser uma coisa mais intensa. A pessoa fala muito, eu não consigo, né? Quando a gente propõe essas possibilidades de mudança. E eu acho que o Renan pode me ajudar nisso, né? Em termos, assim, de comportamentos que a pessoa emite em relação a gatilhos, esses comportamentos, eles têm a ver com pensamentos intrusivos, paralisantes. Então, esses pensamentos, eles não são pensamentos assim, pensei sobre isso, né? Pensei sobre isso e sofri muito ao pensar sobre isso. Eu não acredito que aquele pensamento veio novamente na minha cabeça. Sonhei aquilo, né? Às vezes vem com essa característica de sonho. E memórias intrusivas, né? Assim, flashbacks que a gente fala. Que independente se eu tô atento àqueles pensamentos que estão vindo ou não, eles aparecem sem contexto. Mostra que existe uma dificuldade da pessoa em saber até de onde vem o mal-estar, porque o organismo fica em hipervigilância, então ele vai rastrear problema. E o problema que ele vai rastrear vai ser atrelado a uma história de vida que muitas vezes a memória está fragmentada, ele não consegue dar explicação, até porque a área da linguagem no trauma ela é diminuída. E a pessoa não consegue nem muitas vezes descrever o que aconteceu. Vem em recortes. Então ela não consegue ter uma clareza do que aconteceu durante a vida muitas vezes. Ela só percebe o sintoma. Ô Renan, e é legal você estar falando sobre essa hipervigilância, que eu percebo que muitas vezes quando o paciente tem essa história, né, mais traumática, sabe aquele paciente que parece que tudo sobre aquele tema acontece com ele, né? Ele fica tão hipervigilante que aí quando ele vai te contar na sessão alguma coisa, a vida dele é baseada naquele tema. Eu acho que dá até para citar o tema do que a gente estava discutindo da última vez sobre a questão de relacionamento abusivo, assim. Não sei se está certo, gente, mas me parece o relacionamento abusivo um exemplo muito bom de trauma não agudo na maioria das vezes. Não. E é um trauma crônico, né? Porque passa-se um tempo vivendo aquilo. E aí, nessa coisa que a Bia está colocando de, nossa, parece que tudo aquilo acontece com aquele paciente, me parece isso mesmo, Bia, assim, eu vejo um perfil de busca e rastreio, né, Renan? Dessas pacientes ou desses pacientes, quando é com homem também, de relacionamentos com uma característica semelhante que evocam também situações traumáticas, sabe? Que evocam uma relação de qualidade ruim. Então, Felipe, aí a gente vai se aproximando da nomenclatura. Então, assim, quando a pessoa passa por dificuldades durante a vida, alinhados a um tema específico na biografia, por exemplo, relacionamento abusivo, se ela prolonga esse sofrimento e passa a ter sintomas de hipervigilância, flashbacks, ambivalência emocional, desregulação emocional, a gente começa a dizer que ela tem um trauma relacionado
a interações afetivas, porque aquilo vai gerar uma desregulação onde ela vai ter dificuldade em solucionar os problemas que ela está enfrentando, sejam difíceis ou moderados. Ela não vai entender nem por que ela não está dando conta. Então vai ter dúvida se vai continuar, vai desconfiar se a relação é real, e aquilo vai assumir uma proporção muito diferente do que as evidências que a relação muitas vezes está mostrando. Tem também a dormência emocional, entendeu, Bia? Assim, A cognitiva, Renan, ela também vai falar sobre uma mudança nas crenças, né? Assim, como se esse trauma ele trouxesse um aprendizado sobre crenças. Dá para falar isso até em termos comportamentais, sabe? Do tipo, o trauma altera de tal forma a percepção da realidade que eu passo a descrever a realidade de maneira distorcida, né? Eu passo a sentir a realidade de maneira distorcida e eu passo a generalizar situações da realidade. Por exemplo, vivi uma relação traumática no passado e hoje vivo uma nova relação, eu passo a viver essa nova relação como se problemas estivessem presentes que não estão, né? então aí você confirma o viés, porque o estresse é uma resposta fisiológica automática. Então é muito doido. Antes da gente perceber, a gente está estressado. Depois, quando o estresse está operando, que a gente começa a dar explicações àquilo que a gente está sentindo mediante ao que a gente está vivendo. Então a gente já está enviesado. Isso é comum com qualquer emoção, tanto que quando a gente está feliz, a gente vê o mundo mais bonito. Ok, mas numa intensidade maior, eu começo a ver muito perigo e começo a desenvolver dúvida, medo, descrença, desesperança. Eu acho que isso é legal, né? A gente pensar que é como se o cliente ele vestisse um óculos, né? E esse óculos ele turva a realidade muitas vezes. Que é o problema da desregulação emocional, entendeu, Bia? Ele não enxerga mais. Ele fica cego no sentido de enxergar pouco ou quase nada, outras evidências. Ele só vai olhando para o que o organismo dele sinaliza, como uma resposta de defesa, entendeu, Felipe? Eu não preciso ter consciência para sentir medo. Por isso que eu gosto daquele livro, Renan, Não Acredite em Tudo que Você Sente, porque eu acho que faz todo sentido nisso que você está dizendo, né? Assim, a realidade interna, ela vira uma realidade sem questionamento. Sem questionamento. Só que ela é muito mais forte e intensa do que qualquer evidência que eu não consigo nem perceber. Então, quando eu tento argumentar, é como se a palavra, pelo menos em crise, a pessoa não compreende. E não vai querer saber, no final das contas, ela vai querer o alívio emocional, que é o que um episódio de trauma agudo, o autor do livro fala que é muito interessante. No momento de desastre, se você tem uma pessoa que está extremamente fragilizada, se você consegue resgatar uma energia para ser uma referência positiva, só essa referência de tranquilidade vai ser um preditivo de que a outra pessoa vai se recuperar mais rápido, porque ela vai se conectar a uma coisa incompatível ao evento. Então imagina um acidente de carro com vítimas. Se você tem uma pessoa que está sofrendo e não conseguindo dar conta daquilo que está acontecendo, ou até andar, chamar, pedir ajuda, se outra pessoa consegue resgatar e dar tranquilidade àquela pessoa, o episódio traumático, a manifestação a médio e longo prazo vai ser mais reduzida, porque ela se conectou afetivamente a uma interação, ela se sentiu amparada, então o cérebro vai entender que existiu um suporte e o sofrimento vai ser menos prolongado. Que também o condicionamento o condicionamento no comportamento não é tão prolongado. Então, a chance de criarem menos gatilhos é muito maior. Porque imagina eu ansioso durante um dia, 2 dias, uma semana. Tudo que eu estou vivendo e estou pensando pode ser vinculado ao sofrimento do episódio. Então, tudo vai podendo ser condicionado ao medo, entendeu? Nossa, Renan, isso faz todo sentido, né, na nossa profissão de psicólogo, porque muitas vezes esses pacientes são pacientes que apresentam, então, essa resistência à mudança, entre muitas aspas, né, mas são pacientes que demandam mais horas de terapia, né, não sei se vocês têm essa percepção, assim, por exemplo, ele está engatilhado, e aí ele manda uma mensagem, você pode me atender essa semana? Né? Ou então assim, tem mais um horário para mim essa semana? E aí, essa questão da vinculação faz todo sentido, né? Porque é como se ele encontrasse ali esse respiro,
né? Por mais que às vezes a gente ainda não consiga um processo de mudança, né? Essa vinculação é um processo que está acontecendo ali e que dá uma tranquilidade para aquele paciente poder expor o que ele sente. E aí a gente atua nesse processo da regulação mesmo.